Quem matou Eveline Passos Rodrigues, a diaba loira? Essa traficante que foi morta num confronto entre facções rivais. Diaba Loira é uma mulher que no passado quis ser advogada. No começo, ela tinha boa intenção. Conhecida como Diaba Loira, procurada pela polícia de 2 estados, foi encontrada morta no Rio de Janeiro. Para falar que a polícia está investigando a morte da criminosa que ficou conhecida como a Diaba Loira, no Rio de Janeiro. As principais traficantes do Rio de Janeiro, conhecida como Diaba Loira, foi morta durante uma briga de facções. Comando Vermelho pra mim é só bala, rapá. Sofri uma covardia com a galera aí, tá ligado não? Essa era Eveline Rodrigues, a Diaba Loira. Nesta madrugada, o corpo da traficante foi encontrado no meio da rua, em Cascadura, na zona norte do Rio, a poucos quilômetros do Morro do Fubá. Agora, veja quem apertou o gatilho. Não saia desse vídeo sem saber dos fatos. Bem-vindos ao canal Comando das Favelas, o canal que te leva para o coração das ruas, onde a verdade não tem filtro e a história é contada sem maquiagem. Aqui você fica por dentro das tretas, das lendas e dos bastidores do morro, de figuras como a Diaba Loira, que sacudiu a serrinha, até os segredos que os becos escondem. Nós trazemos o que ninguém tem coragem de contar. É o som do asfalto, o peso da quebrada e a realidade nua e crua. Cola com a gente, porque no Comando das Favelas a parada é séria e o papo é reto. Inscreva-se e fique ligado, que o morro não para. Agradecimento especial ao Battlefront RJ, o canal que está sempre na linha de frente, trazendo a real das ruas com coragem e verdade. Respeito máximo pela parceria. Link no primeiro comentário fixado. Ouçam bem, meus amigos, porque essa história é daquelas que correm pelos becos, sussurradas nos cantos escuros das comunidades, onde verdade e boato se misturam como fumaça no ar. É a história de Evelina, mais conhecida como a Diaba Loira, uma figura que incendiou os morros do Rio com sua ousadia, sua traição e um mistério que até hoje deixa mais perguntas do que respostas. Eveline Passos Rodrigues, a Diaba Loira, não era qualquer uma. Diziam que ela tinha um olhar que cortava como faca e uma coragem que fazia até os mais durões pensarem 2 vezes. Ela começou no Comando Vermelho, CV, uma facção que dominava com mãos de ferro. Mas num movimento que chocou todo mundo, ela pulou o muro. Isso mesmo, trocou o Comando Vermelho, CV, pelo Terceiro Comando Puro, TCP, uma facção rival que mandava no Complexo da Serrinha. E não foi uma mudança qualquer, não. Diaba Loira não levou fuzis, nem drogas, nem dinheiro roubado. O que ela trouxe foi algo meio estranho e perigoso. Contatos. Pelo Instagram, vejam só, ela construiu uma ponte com os traficantes da Serrinha. Uma ponte que prometia lealdade, mas que também cheirava a traição. A fama da Diaba Loira crescia como fogo em mato seco. Corria um boato pesado daqueles que fazem as bocas se calarem e os olhos se arregalarem. Diziam que ela tinha matado 6 pessoas. 6. Mas ninguém nunca encontrou provas, corpos ou testemunhas que confirmassem essa história. Era como se a Diaba quisesse que o medo falasse por ela. Entre os boatos, falavam que suas vítimas incluíam o Emice da equipe Caos e o Pítico, 2 homens de guerra do CV, conhecidos por liderar invasões nos morros do Campinho e do Fubá. Só que, para surpresa de todos, ambos estão vivos, respirando e prontos para a guerra, como se rissem da lenda que Diaba Loira tentava construir. Para selar sua nova aliança, a Diaba Loira foi além. Ela marcou a pele com uma tatuagem, um símbolo de lealdade aos chefes da Serrinha. Quem fez essa ponte para ela entrar no TCP foram Coelhão e Cocão, 2 figurões do morro. E o grande chefão, Lacoste, homem temido e respeitado, abriu os braços para a Diaba Loira, como se ela fosse uma irmã de luta. Mas no mundo do crime, confiança é moeda rara,
e lealdade é um jogo perigoso. Enquanto isso, o clima na Serrinha estava pegando fogo. Operações policiais choviam como tempestade, uma atrás da outra. O Campinho e o Fubá, territórios do TCP, também sofriam baques constantes, que fez o Comando Vermelho tomar o Morro do Fubá. Era um contra-ataque atrás do outro, tiroteios ecoando e a tensão subindo como a maré. Num momento histórico, a polícia chegou a ocupar a Serrinha por uma semana inteira, um golpe duro no orgulho do TCP. Lacoste, o chefão, via seu império tremer. A polícia apertava de um lado, o Comando Vermelho atacava do outro, e o dinheiro, o poder, tudo parecia escorrer pelas mãos. Foi nesse caldeirão fervendo que a desconfiança começou a crescer como erva daninha. No complexo da Serrinha, os olhares se tornaram mais afiados, as conversas mais curtas. Algo não cheirava bem. Eweline, a diaba loira, com sua tatuagem nova e sua história cheia de sombras, estava no centro de tudo. Teria ela realmente mudado de lado por lealdade? Ou seria uma jogada arriscada, um cavalo de Troia enviado pelo CV para desmoronar o TCP por dentro? Os boatos sobre os assassinatos não confirmados, as invasões, as operações policiais, tudo parecia apontar para um mistério maior. E então, como um trovão no meio da noite, veio a pergunta que até hoje ninguém responde. Quem matou a diaba loira? Porque, no mundo onde ela vivia, as verdades morrem rápido, mas as lendas, essas duram para sempre. O declínio da diaba loira, um jogo perigoso. E agora, meus amigos, a história da diaba loira, nossa Evelina, toma um rumo ainda mais sombrio. Enquanto o complexo da Serrinha fervia com tensão, ela parecia dançar na corda bamba, como se o mundo ao seu redor não estivesse desmoronando. No Instagram, a diaba vivia como se nada tivesse acontecido, postando stories sem parar, exibindo um sorriso que escondia segredos. E o que ela promovia? Jogos de azar, daqueles que prometem dinheiro fácil, mas cheira a problema. Seus stories brilhavam com publi, como se ela fosse uma estrela intocável, mesmo no meio do caos. Mas, do outro lado do morro, o chefão Lacoste, ou Salomão, como alguns o chamavam, não estava para brincadeiras. Ele via seu império sangrar. Amigos tombavam nas mãos dos rivais do Comando Vermelho, outros eram presos em batidas policiais e as perdas não paravam. Armas, drogas, dinheiro, tudo escorria como água entre os dedos. A Serrinha estava sob pressão e a desconfiança pairava no ar como fumaça. Alguém estava entregando o jogo, alguém estava caguetando o QG de Lacoste e a caça ao X9, o traidor, o informante, começou com força. Todo mundo era suspeito e os olhares do morro se voltavam para quem parecia fora de lugar. Evelina, a diaba loira, não ajudava a apagar o fogo. Ela frequentava um salão no complexo, fazia o cabelo, trocava ideias com os moradores como se fosse uma delas. Mas, num descuido, deixou escapar algo que fez as cabeças virarem. Num papo qualquer, talvez com o calor do momento, ela confessou que sonhava em voltar para sua terra. Lá, onde suas duas filhas viviam com a ex-sogra, longe do caos do Rio. Só tinha um problema. Ela estava sem dinheiro e, pior, era procurada. Num tom quase debochado, Evelina disse a um morador que não se importava de ser presa. Depois da fama criminal, virou blogueira. Riu, como se já vislumbrasse uma vida ganhando dinheiro com jogos de azar, longe das ruas. Mas as coisas não estavam tão simples assim. No morro, a diaba loira já não era mais vista com a mesma confiança. Antes ela andava armada, com ares de quem mandava. Agora vivia na mão, desarmada, perambulando pela Serrinha como se estivesse perdida. Sentia-se oprimida, sufocada pelas regras do jogo que ela mesma escolheu jogar. Lacoste, o chefão, não gostava nada disso. Ele já tinha mandado ela sair do Instagram, apagar as postagens, ficar na dela. Mas Evelina? Ela ignorava. Teve 7 perfis derrubados, mas continuava voltando, como se o Instagram fosse seu palco. E ela?
a estrela principal, e não parava por aí. A diaba seguia fazendo publi, promovendo jogos de azar e, pior, falando coisas que não deveria. Às vezes, jogava farpas contra os rivais do Comando Vermelho, reacendendo velhas rixas. Mas o erro fatal veio quando ela abriu a boca sobre as operações policiais na Serrinha. Num story, ela falou mal do próprio complexo, como se jogasse lenha na fogueira da desconfiança. No morro, onde cada palavra pesa como chumbo, isso não passou despercebido. Lacoste e seus homens já estavam com a pulga atrás da orelha, e agora a diaba loira parecia mais um problema do que uma aliada. O que ninguém sabia era se Evelina estava apenas sendo inconsequente ou se havia algo maior por trás. Seria ela o nono que todos procuravam? Ou apenas uma mulher presa em suas próprias escolhas, tentando sobreviver num mundo que não perdoa deslizes? O certo é que na Serrinha, o cerco estava se fechando e a diaba loira caminhava na beira de um precipício que ela mesma havia cavado. O fim da diaba loira. A traição que selou seu destino. Prestem atenção, porque agora a história da diaba loira, nossa Evelina, chega ao seu capítulo final, onde cada passo em falso a levou mais perto do abismo. No complexo da Serrinha, o ar estava pesado, carregado de desconfiança. Lacoste, o chefão do 3º Comando Puro, TCP, já não aguentava mais as façanhas de Evelina. Ele mandou que ela parasse com os vídeos no Instagram, que apagasse os stories, que sumisse das redes. Por um tempo, ela obedeceu. O perfil da diaba loira ficou silencioso, como se ela tivesse entendido o recado. Mas, como uma chama que não se apaga, ela voltou semanas depois, mais ousada do que nunca. Evelina se jogou na exposição. Trocava ideias com internautas, respondia mensagens, como se fosse uma celebridade das ruas. Chegou ao ponto de entrar no grupo do Telegram, chamado Comando das Favelas, onde se misturava com figuras do submundo e falava abertamente sobre a vida no tráfico. Essa exposição toda era como acender um holofote num ninho de cobras. No morro, onde o silêncio é lei, ela estava gritando alto demais. E o pior veio quando um morador, numa discussão qualquer, deixou escapar uma bomba. A diaba loira queria dar o fora do Rio de Janeiro. Queria deixar a Serrinha, voltar para sua terra, rever suas filhas. Mas essa revelação, dita na inocência, chegou aos ouvidos errados, direto ao traficante que levou a notícia até Lacoste. O chefão já estava escaldado. Desde que Evelina chegou ao TCP, as operações policiais na Serrinha viraram rotina. Semana após semana, a polícia batia na porta, apreendendo armas, drogas e levando homens. Até as crianças do morro saíam às ruas com cartazes, implorando por paz. Para Lacoste, o dedo duro, o temido X9, só podia ser ela. A desconfiança virou certeza quando ele deu a ordem: prendam o telefone dela. Quem ficou com a missão foi Coelhão, o mesmo que tinha feito a ponte para Evelina entrar no TCP. Ele confiscou o celular de diaba e, ao fuçar nas mensagens, encontrou o que seria seu destino. Havia conversas com rivais, contatos de fora do Rio, papos comprometedores que cheiravam a traição. Era o fim da linha. Lacoste não pensou duas vezes. Decretou a morte de Evelina, a diaba loira, e passou a ordem para Coelhão executá-la. Mas aqui, a história ganha um toque humano, mesmo no meio da brutalidade. Coelhão, que tinha criado laços com Evelina, talvez até um apego, hesitou. Ele, que a trouxe para o TCP, não queria puxar o gatilho. Então, a missão caiu nas mãos de outro, Messi do Urubu, um traficante sem laços emocionais com diaba. Messi, que estava em Belford Roxo, na contenção do traficante paraibão, assumiu o comando na Serrinha por aqueles dias. Frio e direto, ele não pensou duas vezes. Foi ele quem deu o tiro final, quem acabou com a vida de Evelina. Para encobrir o crime, o corpo da diaba loira foi desovado nos acessos de Cascadura, perto do Morro do Fubá, um território disputado. A ideia era clara:
fazer parecer que foram os rivais do Comando Vermelho, CV, que a mataram. Um jogo de aparências, uma cortina de fumaça para apagar as pistas. Nos dias que se seguiram, o Instagram da Diaba Loira continuou ativo, como se ela ainda estivesse viva. Quem estava por trás? Coelhão e Messi, ou Messicão, como alguns o chamavam, manipulando as redes para manter a lenda viva, enquanto o corpo de Evelina já não contava mais história. E assim, entre traições, desconfianças e o peso de um mundo sem perdão, chegou o fim da Diaba Loira. Uma mulher que viveu no limite, desafiou as regras e pagou o preço mais alto. No morro, a vida é curta, e as lendas, essas sim, ecoam para sempre. E assim caiu a Diaba Loira, uma lenda que brilhou forte, mas apagou rápido. Evelina jogou com fogo, trocou de lado, desafiou as regras e pagou o preço. Na Serrinha, a traição não tem perdão, e o morro nunca esquece. Fiquem ligados, porque aqui no Comando das Favelas a verdade das ruas não para. Quem é o próximo? Só o tempo diz.